E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Começando aqui então mais uma videoaula pra gente. Começando agora aqui uma série, vamos assim dizendo, né? Que vai até o final, agora até o final dos estudos do sétimo ano, que a gente vai falar sobre as regiões brasileiras. Estudaremos então, a partir desse momento, as 5 grandes regiões do Brasil. A partir de agora, o vídeo vai ficar com um formato diferente do que aqueles que eu fazia anteriormente, tá? Vocês vão ver aí algumas modificações. No entanto, a grande vantagem é que o áudio agora está ótimo. Antes eu tinha aqueles problemas de áudio do meu aparelho, do meu computador. Agora eu consegui resolver o problema do áudio. Felizmente, finalmente, né? No entanto, tive que mudar o formato do vídeo devido a isso. Mas o que importa, obviamente, aí é que vocês consigam aprender o conteúdo. Para isso, o áudio tinha que estar legal mesmo. Então, a partir de agora, creio que os vídeos ficarão melhores para vocês, tá? Nós vamos estudar então sobre a região Nordeste. Teremos 3 partes. Nós vamos dividir esse conteúdo então em 3 partes. Essa primeira parte agora estudaremos sobre as sub-regiões nordestinas. Falaremos sobre as 4 sub-regiões. Na parte 2 estudaremos sobre a economia do Nordeste. E na parte 3, sobre a cultura nordestina. Então esses são os temas que nós estudaremos nessa matéria sobre região Nordeste. Nessa primeira parte aqui, então, nós vamos lembrar de um tema que nós já estudamos lá no início do ano, quando a gente falava sobre a formação do Brasil. Quando a gente estudou aquele tema, nós falamos de regionalização e vimos que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, regionaliza o Brasil em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tema que, obviamente, vocês estudam desde pequenininhos. Nós iremos estudar cada uma dessas 5 grandes regiões, iniciando né, pela região Nordeste. Então vai ser essa primeira grande região que estudaremos, para depois estudarmos todas as outras. Nós temos nesse mapa aqui, destacando a região Nordeste para a gente. Sempre esse mapa nós iremos usar de agora em diante, então a gente tem que ter ele em mente. Esse mapa da região Nordeste. Essa região é composta por 9 estados: Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E uma curiosidade desses 9 estados, o que eles têm em comum é que todos eles têm saída para o mar. Então, essa região tem essa curiosidade: os 9 estados têm saída para o mar, inclusive Piauí, uma parte bem pequena litorânea, mas tem também. Nordeste é composto por 1.554.291 km², significa que 18% do território brasileiro é da região Nordeste. Temos aqui nessa região Nordeste, uma população de 49 milhões de habitantes, o que significa 30% da população do Brasil. Muita gente. Na verdade, o Nordeste é a segunda região mais populosa do país. Está atrás apenas da região Sudeste. 30% dos brasileiros, então, vivem no Nordeste, enquanto em relação à economia, ao PIB brasileiro, nós temos que do PIB nordestino, 953 bilhões de reais. Esse foi o PIB do Nordeste do ano passado, de 2019. Significa 13% do PIB nacional. Estudaremos sobre isso, sobre economia, na próxima videoaula. E a gente vai falar sobre isso novamente. Então essas são algumas das características do Nordeste. Aqui nós temos novamente o mapa, destacando os 9 estados e suas capitais: Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís. No Nordeste tem também o arquipélago de Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco, e é um arquipélago muito bonito. Muitos turistas visitam esse local. Eu não conheço, mas por fotos já vi que é um local muito bonito. E uma curiosidade é o fuso horário. Fernando de Noronha tem um fuso horário diferente. Ele está 1 hora adiantado em relação ao fuso horário nosso fuso horário de Brasília. Então ele tem essa curiosidade. Aqui nessa tabelinha nós temos algumas características para a gente. É claro que nós não temos que decorar essas características, mas é bom saber também as capitais dos estados. A gente tem que ver a população, qual o estado mais populoso, dá para a gente ver ali,
que é o estado da Bahia, com mais de 15 milhões de habitantes. Área, tamanho de cada um deles. Temos aí também a densidade demográfica, tema que nós já estudamos. Vemos aí que o estado mais povoado, ou seja, o que tem a maior densidade demográfica, é a Alagoas, com 121 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essas são algumas das características da região Nordeste do Brasil. Lembrando aqui também, mais uma vez, num tema que nós já estudamos, quando a gente falou da formação do Brasil, a gente tem que lembrar qual a importância do Nordeste para a história do Brasil. A gente tem que lembrar que foi lá no Nordeste que começou a colonização do país. Quando os portugueses chegaram aqui e iniciaram a colonização, eles chegaram exatamente pelo Nordeste, mais especificamente onde hoje está a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Então, aquele primeiro contato que os portugueses tiveram com os indígenas foi no Nordeste, no estado da Bahia. Se a gente lembrar, né, daquele tema que nós já estudamos, os produtos que eram produzidos na colônia na região Nordeste. Primeiramente, eles exploraram o pau-brasil, que era abundante na região, usando a mão de obra daqueles indígenas que lá viviam e que foram escravizados pelos portugueses. E depois eles exploraram a cana-de-açúcar, cultivaram a cana-de-açúcar na região Nordeste, já que o clima de lá favorecia muito bem ao cultivo dessa planta. Para o cultivo da cana-de-açúcar, nós estudamos também que foi utilizado a mão de obra de africanos que vieram escravizados para o país. Então, isso é só para a gente lembrar um tema que nós já havíamos estudado anteriormente. Lembrando aqui também esse mapa de capitanias hereditárias, nós já vimos ele. Durante muito tempo, principais produtos que nós tínhamos no Nordeste, como a gente acabou de dizer, foi a exploração do pau-brasil e o cultivo da cana-de-açúcar. Sendo assim, como o Nordeste, durante muitos anos, foi a região mais importante do Brasil, era natural que a capital, a primeira capital brasileira, se localizasse lá também. Então, a primeira capital que tivemos no Brasil foi a cidade de Salvador, na Bahia. E por que Salvador? Porque era uma cidade que já se desenvolvia e que estava muito próxima do cultivo da cana-de-açúcar, que era muito importante naquela época, era o produto mais importante do Brasil naquela época. Então, a primeira capital brasileira, Salvador, na Bahia. Isso daqui é interessante a gente lembrar também, a gente pensar, né? Quando nós falamos Nordeste, a gente está estudando o Nordeste, quando a gente fala essa palavra Nordeste, o que vem logo na nossa mente? Hein? O que nós já pensamos? O que nossa mente liga quando nós falamos Nordeste? Bom, particularmente eu lembro primeiramente das festas que existem no Nordeste, o Carnaval, que é uma festa muito popular, o frevo, que a gente consegue ver nessa imagem aqui, é uma festa muito popular no estado de Pernambuco. Temos também festa junina, a festa junina de Recife, Caruaru, em Pernambuco, são uma das maiores, né, uma das maiores festas juninas que temos no Brasil. Eu lembro da culinária nordestina, que é maravilhosa, o acarajé, por exemplo, o acarajé da Bahia, que é um patrimônio nordestino, uma delícia. E claro que a gente lembra das praias nordestinas também, que são algumas das mais bonitas que temos no Brasil. Então tudo isso faz a gente lembrar sobre a região Nordeste. Começando o nosso estudo aqui então sobre as sub-regiões nordestinas. Olhando esse mapa aqui então, esse mapa tem as 4 sub-regiões nordestinas. Nós temos aqui então a Zona da Mata, onde está colorido de verde, o Agreste de roxo, Sertão de amarelo e o Meio Norte de laranja. Estudaremos um pouco sobre cada uma dessas sub-regiões, começando agora pela Zona da Mata. Tá? Então vamos começar o nosso estudo por essa sub-região, dá para a gente localizar ela ali. Nossa Zona da Mata será a primeira que estudaremos. Aqui nós temos algumas fotos, né, algumas imagens para representar. Obviamente que as imagens serão litorâneas, porque dá para ver no mapa aí que a Zona da Mata se localiza no litoral leste da nossa região Nordeste. Temos essa imagem aí que é de Salvador, na Bahia. Tem mais essa imagem aqui, que eu confesso que agora eu não me lembro de qual cidade é essa imagem. Me parece de ser de Recife, tá? Mas fico devendo essa informação. Porém, o que importa aqui para a gente é notarmos que isso localiza no litoral, abrangindo a porção leste, ou seja, a parte oriental do Nordeste brasileiro.
Então essa vai ser a zona da mata que estudaremos a partir de agora. Um pouquinho de história para a gente, né? Só para a gente lembrar, para a gente contextualizar, e que nós acabamos de falar também. A zona da mata ela é importante historicamente porque foi onde começou a colonização do Brasil a partir de 1500, como nós acabamos de falar agora há pouco, e também que nós já havíamos estudado anteriormente. Também foi na zona da mata que houve a exploração do pau-brasil, não só no Nordeste, claro que houve a exploração do pau-brasil em praticamente todo o litoral brasileiro, mas na zona da mata houve bastante. E também o cultivo da cana-de-açúcar, tanto que uma parte da zona da mata até hoje é chamada de zona da mata açucareira, devido à exploração da cana-de-açúcar, que em alguns locais, nessa sub-região, ocorre até hoje. Então essa zona da mata tem essas características históricas para a gente lembrar. Falando agora aqui sobre o tipo climático da sub-região, da zona da mata, olhando aqui, analisando esse mapa aqui, analisando o mapa sobre climas do Brasil, nós vemos que na zona da mata prevalece o clima tropical litorâneo, ou tropical atlântico, ou mesmo tropical úmido. Esse vai ser o tipo de clima que nós vamos encontrar lá. Essa parte do Nordeste, na zona da mata, no mapa de clima, onde está de vermelho agora, né, é muito influenciado pelas massas de ar oceânicas. Portanto, como é influenciado pelas massas de ar oceânicas, vai ser um clima muito quente e úmido. A pluviosidade anual nessa sub-região vai passar de 1.500 milímetros anualmente. Portanto, é até bom a gente já tocar nesse tema aqui, porque muitas vezes as pessoas, quando falam em Nordeste, já vem à cabeça, o Nordeste é seco. Mas não é todo o Nordeste que é seco. A gente vai ver daqui a pouco que a parte seca vai se encontrar no sertão do Nordeste. Aqui na zona da mata, como a gente pode ver, é úmido, de acordo com a análise do mapa, já que nessa parte o clima é o tropical atlântico, que é um clima quente e úmido. Então é esse tipo de clima que prevalece na zona da mata do Nordeste. Falando um pouco de vegetação aqui, esse clima úmido da zona da mata acabou propiciando o desenvolvimento de uma floresta tropical, de uma densa floresta tropical nessa área, que é a vegetação de Mata Atlântica, que predominava nessa sub-região, na zona da mata, e que, infelizmente, como nós já falamos, foi bastante desmatada. Na verdade, a Mata Atlântica foi desmatada desde o início da colonização, exatamente com a exploração do pau-brasil. A partir desse momento, a Mata Atlântica começou a ser desmatada. Atualmente, nós vamos encontrar na zona da mata muita vegetação litorânea, com manguezais e as restingas também. Nós temos nessa imagem aqui uma fotografia dessa restinga, desse tipo de vegetação, que são vegetações que se estendem pela extensa região costeira. Ela gosta muito de ficar nessa parte arenosa. E são muito importantes, na verdade, porque elas ajudam a reduzir os impactos da erosão marinha, da erosão que vem das ondas com o oceano. Então é muito importante as restingas, elas não podem ser retiradas, na verdade. Nessa imagem aqui nós podemos ver a outra vegetação muito comum na zona da mata, que são os manguezais. Essas manguezais, muitas vezes, elas têm essas raízes, que são raízes aéreas. Elas ficam expostas desse jeito assim, exatamente para adquirir oxigênio. Senão elas ficariam embaixo da água, seria mais difícil conseguir. Essa vegetação, esses manguezais, são muito importantes para a reprodução de diversas espécies de peixes e outros animais, como os caranguejos. Caranguejos eles gostam de se reproduzir exatamente onde temos os manguezais. Então é muito importante a sua preservação também. Falando um pouquinho então sobre a urbanização da zona da mata, nós vamos ter aqui o seguinte. Na zona da mata é onde se localizam algumas das principais cidades do Nordeste. Então, na verdade, vai ser a sub-região mais urbanizada do Nordeste. Nós podemos ver aí nessa imagem de satélite noturna, né, representativa, sobre esses pontinhos amarelinhos marcados aí, são essas grandes capitais que nós temos no Nordeste. Algumas das principais cidades da região vão se encontrar exatamente na zona da mata, como Salvador, Recife e Natal, por exemplo. Já em relação à população da zona da mata,
nós vamos ter que, nessa sub-região, é onde está a maior parte da população nordestina. Então, se a gente pegar a distribuição da população nordestina, a maior parte se encontra na zona da mata. Podemos ver isso claramente nesse mapa aqui de densidade demográfica. Notem aí que onde está mais escurinho, onde está colorido de vermelho mais escuro, coincide exatamente, em boa parte, com a zona da mata. Então, a zona da mata nordestina é onde teremos a maior densidade demográfica da região. Falando um pouquinho sobre a economia da zona da mata, nós temos algumas imagens aqui. Essa imagem aí mostra o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Esse mapa aqui vai mostrar a distribuição das indústrias no Nordeste, tema que nós ainda iremos estudar. Mas a gente pode notar aqui pelo mapa que a maior parte das indústrias nordestinas se localizam exatamente na zona da mata também. Então notem que a zona da mata do Nordeste, essa sub-região que a gente está falando aqui, na verdade vai ser a sub-região mais populosa, a economicamente mais forte, economicamente mais desenvolvida, a gente pode dizer também. Aqui nós temos as principais cidades. Então, tudo está na zona da mata do Nordeste. Essa sub-região vai ser muito importante também pelo turismo. Exatamente. Por quê? Porque tem as belas praias da região Nordeste. Claro que vamos encontrar bonitas praias também no Rio Grande do Norte, no litoral norte do Rio Grande do Norte, no Ceará, no Maranhão, no Piauí também, embora tenha poucas, mas são bonitas também. Porém, algumas das mais belas praias estarão exatamente na zona da mata. Serão muito importantes para o turismo, tema que nós ainda iremos estudar. Novamente, nosso mapa sobre as sub-regiões nordestinas, e a partir de agora nós iremos estudar essa que está colorida de roxa, que é o agreste. Então, estudaremos sobre o agreste nordestino. Nós vamos ter aqui, então, nesse mapa, indicando para a gente exatamente onde está o agreste da região Nordeste. Na verdade, essa sub-região nordestina, ela constitui uma área de transição entre a zona da mata e o sertão. Então, se é uma área de transição, no agreste nós vamos encontrar formações vegetais, por exemplo, com características de cada uma dessas sub-regiões, tanto da zona da mata quanto do sertão. Nós temos aqui uma imagem típica lá do agreste, essa outra imagem aqui também. Existem pequenas propriedades rurais nessa sub-região, é uma característica de lá. No entanto, como eu disse, o que vai marcar essa sub-região é exatamente por ela ser uma área de transição. Olhando aqui o tipo climático, por exemplo, que encontraremos no agreste nordestino, nós vamos encontrar tanto características de clima da zona da mata, quanto características climáticas do sertão. Então vai predominar o clima tropical. Por quê? Porque vai abranger parte do clima tropical úmido e também do tropical semiárido. Tá? Então a nossa sub-região agreste vai predominar o clima tropical. Por se tratar de uma área de transição, vai apresentar sempre essas características variadas de acordo com o local que a gente analisar. Temos nessa imagem aí uma paisagem muito bonita do agreste, que é o Parque Nacional Chapada Diamantina, um dos locais mais bonitos que existem na Bahia. Bahia não é só praia, temos também essas serras que são muito utilizadas para a prática do ecoturismo também. Muitas pessoas vão até a Chapada Diamantina exatamente para conhecer e praticar o ecoturismo, uma atividade muito boa, muito agradável, muito prazerosa. Temos aí essas imagens retratando para a gente. Continuando nosso estudo sobre as sub-regiões, nós temos agora aí essa parte amarela toda, que vai ser o sertão, minha sub-região nordestina favorita. Eu tenho uma certa paixão pelo sertão do Nordeste, pelo sertão como um todo. A única vez que eu fui na região Nordeste foi exatamente para conhecer o sertão da Bahia, onde tive a oportunidade de ficar cerca de 16 dias percorrendo o sertão maravilhoso, com uma paisagem muito diferente de tudo que a gente conhecia, que eu particularmente conhecia até então. Olhando aqui então o nosso mapa do sertão, sua localização, notamos aí que o sertão ocupa grande parte do Nordeste, na verdade é a maior sub-região. Podemos olhar aqui também essas fotografias para ilustrar para a gente um pouco sobre o sertão nordestino.
Podemos ver aí que nessa sub-região vai se desenvolver a caatinga, falaremos dela daqui a pouco. Essa vegetação adaptada a longos períodos de estiagem. No meio do sertão nós temos o Rio São Francisco, que é o rio mais importante dessa sub-região e de todo o Nordeste, na verdade também. Rio São Francisco banha o sertão nordestino e é muito utilizado para a irrigação. Existe no sertão áreas de agricultura irrigada, tema que nós iremos estudar no próximo vídeo ainda. Existe essa área de agricultura irrigada exatamente pela presença do Rio São Francisco. Rio São Francisco, que já há alguns anos está no centro do debate das obras de transposição, tema que nós já falamos também nessas videoaulas aqui. Falando um pouquinho sobre o clima no sertão, vai predominar no sertão, a gente pode ver aqui nesse mapa, o clima semiárido. Então nós temos que ter aqui a ocorrência do clima semiárido no interior nordestino, exatamente onde ocorre o sertão, onde nós temos essa parte do sertão. Esse clima semiárido é aquele clima mais seco do Brasil. Em algumas regiões dessa parte do sertão, né, a pluviosidade chega a ser inferior a 500 milímetros anuais. Isso é muito pouco. E essas chuvas mal distribuídas durante o ano vão se concentrar principalmente entre os meses de janeiro e abril. Nós temos aqui algumas características sobre o sertão, tema que nós estudamos anteriormente também. Na verdade, vocês estão vendo que todos esses temas nós já estudamos, agora nós estamos colocando apenas em prática em relação às regiões brasileiras. E essa pouca chuva que nós temos no sertão contribui para que lá tenha os conhecidos rios temporários, em algumas áreas mais secas. Esse mapa aí de índice pluviométrico mostra para a gente, onde está colorido de verde, mais escuro, são os locais do Brasil com maior quantidade de chuva, onde nós temos maior pluviosidade. E essas áreas mais claras, mais amarelinhas aí, nós temos as áreas com menor ocorrência de chuva, com menor pluviosidade. Notem bem que o local no Brasil com menor pluviosidade, ou seja, onde chove menos, vai ser no sertão, que nós estamos falando sobre ele agora. Climograma da cidade de Petrolina, Pernambuco, uma das cidades mais importantes do sertão, Petrolina, Pernambuco, vizinha de Juazeiro, na Bahia. Alegria, chegava Juazeiro da Bahia. Ainda me lembro que no tempo de criança esquisito era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e eu adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e eu adoro Petrolina. O climograma mostra para a gente como a chuva é muito mal distribuída ao longo do ano. Notem que a pouca chuva que temos vai se concentrar no finalzinho do ano, a partir de novembro, dezembro, até fevereiro e março. A maior parte do ano vai ser extremamente seco nessa cidade petrolina que está bem no meio do sertão. Podemos notar aqui, por exemplo, também algumas imagens que retratam o sertão nordestino para a gente. Muitas pessoas acabam vendo essas imagens e achando não muito legais. Eu particularmente gosto muito dessas paisagens, dessa paisagem que nós encontramos no sertão. Falando um pouquinho aí sobre a vegetação dessa sub-região, nós vamos ter principalmente a vegetação de caatinga. Vai ser a vegetação que vai predominar no sertão nordestino. Essa vegetação de caatinga vai ocorrer principalmente então no sertão, onde predomina a área de clima semiárido. Durante os meses de seca, a vegetação de caatinga apresenta essa característica: galhos secos, espinhos. Por quê? Porque é uma vegetação que nós chamamos ela de xerófita, que é uma vegetação adaptada à seca do sertão. No entanto, nos raros meses de chuva, a vegetação da caatinga ela fica muito bonita, ela fica num verde vivo, floresce e fica uma vegetação maravilhosa. Tá? Então nós temos aí uma foto representando a caatinga do sertão nordestino. Essa outra foto aí também mostra numa época bem seca. Essa foto fui eu que tirei quando eu estive no sertão de Canudos, no interior da Bahia.
Então essa característica da caatinga, tema também já havíamos estudado anteriormente. Falando em relação à população do sertão, nós vamos encontrar no sertão que é a sub-região onde há menor população do Nordeste. Enquanto nós vimos agora há pouco que a Zona da Mata tem a maior concentração populacional do Nordeste brasileiro, o sertão é o contrário, tem a menor concentração populacional, exatamente devido à questão do clima ser bastante seco. Nós podemos ver aqui no mapa de densidade demográfica, que nós acabamos de ver na parte da Zona da Mata, observando agora o sertão, notamos aí que está colorido bastante de amarelo claro. Significa, então, que tem baixa densidade demográfica, poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então, a sub-região menos populosa e também menos povoada do Nordeste vai ser o sertão. E nossa última sub-região que falaremos agora, está aí no colorido de cor laranja, vai ser o meio-norte. Então falaremos um pouquinho sobre o meio-norte do Nordeste. Podemos observar no mapa aqui sua localização. Vemos aí que a sub-região que está mais a oeste da nossa região Nordeste. Essa sub-região meio-norte, ela também vai ser uma área de transição. Tá? Ela está localizada entre o sertão e a floresta amazônica, que fica na região norte do país. Nós temos aí uma foto característica do meio-norte. Nós vamos estudar essa imagem já aí sobre a mata de cocais. Porém, a gente tem que ter em mente o seguinte, que nas áreas mais próximas do sertão vai se desenvolver uma vegetação mais parecida com o cerrado, já vai ser um cerrado. E na área mais a oeste vai predominar áreas de floresta amazônica. Por que nós vamos encontrar no meio norte vegetações tão diferentes? Exatamente por ser uma área de transição. Tá? Então nós vamos ter essa característica aí também de ser a área de transição. Em relação ao clima, podemos olhar aqui no mapa, o clima, esse mapa climático aqui do Brasil, podemos ver que no meio norte vai ser uma área de transição de clima também, transição do clima tropical para o clima equatorial. Então nós vamos encontrar o clima equatorial, que é o clima amazônico, já presente no meio norte da região Nordeste. Podemos ver aqui também esse mapa de pluviosidade. Vemos aí que o meio norte, dá para a gente notar ali próximo, principalmente no estado do Maranhão, vai ser o local do Nordeste com maior índice de pluviosidade, exatamente por estar tão próximo à floresta amazônica, por ser uma área de transição do clima tropical para o clima equatorial. Então, uma característica é o elevado índice de pluviosidade que encontraremos lá. Uma característica marcante, então, em relação à vegetação da sub-região meio-norte, vai ser a presença da mata de cocais. Essa vegetação de mata de cocais que vai pegar uma área de transição de caatinga, de cerrado também, para a floresta amazônica. Nós temos aqui uma foto característica da mata de cocais. Podemos ver ela aí nessa imagem. A mata de cocais que é composta principalmente de palmeiras, como o babaçu e a carnaúba. São tipos de palmeiras típicas da mata de cocais. Atualmente, nessa sub-região, existe o crescimento do cultivo de soja, que vem pouco a pouco provocando o desmatamento da mata de cocais e transformando a paisagem também. No entanto, nós vamos encontrar lá também as comunidades tradicionais extrativistas, como essa da imagem que nós podemos ver aqui, que é formada principalmente pelas babaçoeiras e também pelas quebradeiras de coco, que praticam o uso sustentável dos recursos naturais, que nós já falamos, inclusive. Essas comunidades tradicionais fazem uso sustentável dos recursos que eles encontram, exatamente porque depende deles para a sua sobrevivência. Então é muito comum, no meio norte, nós encontrarmos produção de cestos com palhas de folhas, alimento como azeite, farinhas. Então isso é muito comum no meio norte, praticado principalmente por essas comunidades sustentáveis, como as quebradeiras de coco. Meus caros, então era só isso mesmo sobre a parte 1 da região Nordeste. Como eu disse no início, nós estudaríamos apenas as sub-regiões nordestinas, falando um pouquinho de características de cada uma delas. Então eu espero que vocês tenham compreendido todo esse conteúdo aí. E teremos ainda a parte 2 e a parte 3 sobre a região Nordeste, para a gente falar um pouco mais
dessa região brasileira tão legal e com tantas características diferentes aqui no nosso país. Então, obrigado e até o próximo